realizarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, ou melhor, que é a obra fundamental da doutrina espírita, que foi publicada no dia 18 de abril de 1857. Aqui a todos vocês, sejam bem-vindos. Nós aproveitamos ainda para abraçar a todos os nossos amigos, web amigos que nos acompanham semanalmente, ampliando cada vez mais a audiência desse trabalho, que nesse momento estão sintonizados na plataforma do YouTube, do Facebook, pela Rede Amigo Espírita, pelo portal da FEAC, feac.org.br, além dos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió e demais redes que retransmitem ou que vão divulgar o vídeo e o áudio posteriormente. Lembrando que no site da FEAC e da Rede Amigo Espírita vocês encontram os estudos anteriores. Na conta do SoundCloud, os áudios estão todos disponíveis, perto de 1000 áudios. Nós estamos atingindo essa marca. Pois bem, então, hoje, dia 16 de maio do ano de 2019, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos trabalhando com a segunda parte da obra, no seu capítulo 6º. E esse capítulo é intitulado Vida Espiritual, e nós vamos hoje iniciar o tópico Lembrança da Existência Corporal. Esse é o nosso tema de hoje. Então nós vamos agora acessar as questões 304 307 e 308. Nós vamos pedir que a Denise possa fazer a leitura das duas questões por nós. Vamos lá, Denise. Questão 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Resposta: de uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Questão 308. O espírito se recorda de... Só um minutinho. Eu vou te pedir paciência. Releia a questão 307, porque nós estamos conseguindo fazer a conexão do estudo agora. Agora nós conseguimos estar ao vivo, através do YouTube. O Facebook já estava conectado. Então, nós vamos reler a questão 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Resposta: de uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se.
Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Pois bem, daqui a pouco você entra em cena de novo. Fazendo uma ponte, Marco, volta um pouquinho na questão 304, porque ela é o fundamento para a nossa reflexão. Na 304, Kardec perguntou se o espírito se recorda da vida pregressa, ou da existência corporal. Estão lembrados? E aí a resposta é que sim. Isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Pois bem, então no mundo espiritual, o espírito vai recordar da vida corpórea. E como ele viveu muitas vezes, ele pode ter esse acesso. A questão é que no mundo espiritual ele vai olhar para o passado e vai perceber o tanto que ele possa ter sido infantil. E ele vai rir desta sua infantilidade. Pois bem, o tempo passou, nós trabalhamos outras questões. Esta questão 307 já vai ampliar. Porque o que vai ser colocado aqui por Kardec é se a vida passada, se ela se reflete na memória do espírito. Não é isso? Então, a resposta desta 307 vai dizer que de uma forma ou de outra, é como se estivessem presentes todos os atos de que tenham interesse em lembrar-se. Então aqui, nós vamos percebendo que o espírito vai se lembrar do que lhe interessa. Vamos dar um exemplo. Você se lembra do que você fez quando tinha 18 anos de idade? Para quem já caminhou mais, pode ter até alguma dificuldade. Para quem tem 2 anos na frente, vai lembrar fácil. Pois bem, se você se esforçar, que ano que foi? Se você pegar uma fotografia, alguns elementos, você estará, na verdade, se esforçando para lembrar do que aconteceu quando você tinha 18 anos. Muitas coisas você não vai se lembrar. Mas o que lhe interessa naquele momento, você pode se lembrar. Basta você se esforçar. Ok? É óbvio que eu estou dando uma data aqui, mas isso é para recurso didático. Então, no mundo espiritual, o espírito vai se recordar daquilo que lhe interessa. Esse é o ponto que Kardec está trabalhando aqui com os espíritos. Não é isso? Mas aí vem a questão, mas por que vai interessar? Vai interessar para o espírito aqueles fatos que têm a ver com o que ele está vivenciando no mundo espiritual. Estão de acordo? Ele não vai sentar num banco e falar assim, eu vou lembrar tudo que eu fiz. Para quê? Mas vamos pensar que ele se reencontrou com um companheiro que ele teve aqui na Terra. Sentar com este companheiro pode suscitar lembranças do que eles fizeram juntos. Vão recordar com muita alegria. Ou pode o espírito ter
uma circunstância que favoreça lembranças complexas, difíceis, estando ele acompanhado ou não. Se ele estiver só, vai passar um filme na cabeça, ou melhor, na mente, né? Vai passar um filme na mente daqueles fatos que foram marcantes, para que ele, inclusive, se encontrasse nessa posição. Ele está sentindo dor? Por que a dor? Ele está angustiado? Por que a angústia? Aí, ou seja, são pontos que psicologicamente vão favorecer para que desperte o interesse em recordar. Este é um ponto interessante da gente refletir, porque senão fica assim, o espírito vai recordar o quê? Por quê? Para quê? Então tudo tem um motivo, tá claro? Então esta é a questão do interesse. Aí os espíritos ainda vão dizer, outros espíritos permanecem mais ou menos, ou melhor, é como se estivesse presente todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Outros atos permanecem mais ou menos vagos em sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Pois bem, então aqui nós temos uma reflexão interessante. O que, por que, para que lembrar? O que eu trabalhei aqui anteriormente foi vago, foi amplo. Agora o texto já nos remete para um assunto interessante também. Se o espírito é mais desmaterializado, significa que ele vai dar menos importância às coisas materiais. O que naturalmente vai suscitar um interesse em lembrar do que é menos materializado. Atos, sentimentos, emoções, pensamentos que tenham a ver com esse progresso, ou com estas vivências. Você se lembra quando comeu pipoca a primeira vez no cinema? Qual o sentido de lembrar de ter comido pipoca? Mas é possível que, ao passar pelo pipoqueiro, naquele momento tenso, com a fila de pessoas ali para comprar a pipoca, aonde o cheiro vai estar exalando pipoca para todo lado, pode ser que aquele cheiro da pipoca, ao ser decodificado intimamente, desperte uma lembrança de um momento muito especial que você viveu com o cheiro de pipoca que caracterizou aquela situação. Entendeu, Raquel? Você está ali passando em frente, eu vou conversar com a Raquel. Raquel, meus primeiros passos em espiritismo foi dado, espiritismo mesmo, na rua Aquiles Lobo 52, no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então eu me recordo claramente quando eu fui ao Centro Oriente, em 1987, em outubro, quando pela primeira vez eu assisti uma reunião. E eu cheguei com um amigo mais cedo e ele me apresentou o senhor da pipoca. E nós compramos uma pipoca e saboreamos uma pipoca antes da reunião. Eu lembro dessa cena com muita clareza. Todas as vezes que eu vou ao Centro Oriente, e vou pelo menos uma vez por semana lá, em horários diversos, fazendo estudos, eu passo pelo aquele mesmo pipoqueiro e me recordo do primeiro dia, que eu comia pipoca, eu vejo os painéis todos com muita clareza. Aonde que nós sentamos, quem fez o estudo, isso é muito tranquilo. Mas nem sempre, ou necessariamente,
A minha memória vai se vincular apenas, ela vai se manifestar apenas nesse sentido. Porque em outros momentos eu passo por aquele pipoqueiro, aquele cheiro, e lembro de outras cenas. E estas lembranças, elas não vêm escolhidas a dedo. Elas brotam, porque essas lembranças, elas são, na verdade, a memória aciona determinadas emoções ou experiências que vão suscitar emoções, e a emoção brota. E você não tem um controlador de o que você vai recordar. Inclusive, o que você vai sentir. Porque uma experiência pode te trazer, num primeiro momento, um sentimento bom. Todas as vezes que você se recorda, você se sente bem. Porque você estava do lado de alguém. O tempo passa, esse alguém passa a não mais ser uma pessoa que te traga tanto prazer quanto outrora. Ao recordar dessa cena, você pode ter um sentimento ambíguo, né? Um misto de saudade, mas ao mesmo tempo de desconforto. Então, como que nós vamos lidar com a memória? Sempre será um desafio. Ficou claro? Pois bem, então vamos continuar. Se o espírito está vibrando em faixas mais espiritualizadas, se ele lembrar da pipoca, não vai dar nem muita importância. Não é? Teve isso, mas aquilo ali ficou. Da mesma forma, moralmente, eu posso entabular aqui uma reflexão interessante também. Antes você se recordava e dava muita importância. E agora não mais você dá importância, porque se antes aquela lembrança te trazia raiva, por exemplo, hoje, à luz do Evangelho, você está trabalhando essas questões e quando você se recorda, você já não mais tem a raiva. Você já tem um sentimento que está sendo conduzido para outras faixas. Hoje você já compreende. Pô, mas que bobagem, hein? Antes eu dava uma importância para isso e hoje o tempo passou. Nada melhor do que o tempo. O rio do tempo deságua no mar da providência divina. Uma frase poética que ela tem muito a ver com a sabedoria da vida. Muitas vezes a gente não tem que esperar, dar tempo ao tempo. Muitas vezes você vai entrar no calor das emoções, o negócio não dá, vai dar problema. Aí passa, daqui a pouco, aconteceu isso. Olha que beleza. Aprendemos. Aí você tem uma outra visão. Imaginemos no mundo espiritual, olhando para o passado, verificando as questões que são importantes no instante da verificação, porque é esse ponto que eu queria chegar. Porque você desencarna não significa que você vai ficar saindo lembrando de detalhes e detalhes do como foi a sua vida, de tudo que tu fez. O que vai vir de uma forma a auxiliar na reflexão são aqueles pontos que você vai definir como importantes, tá? Embora hajam constrangimentos também, porque nem sempre todas as lembranças que vêm são escolhidas por nós. Pode haver uma situação em que somos levados a relembrar. Imagine, você está do nada, encontra com um indivíduo no mundo espiritual que as suas experiências não foram muito interessantes. Ao se deparar com ele, naturalmente, os sentimentos vão se apresentar e a circunstância faz com que a gente seja obrigado a lidar com as questões. Denise, até então, está tudo claro? Alguma pergunta, alguma participação? Podemos passar à frente? Muito bem. Com frio vocês ficam mais acolhidos, né? Ou encolhidos, melhor dizendo. Mas espera aí, Denise. Você está com muita ansiedade, Denise. Porque é o seguinte,
muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Só um instante, por gentileza. Então aqui está tratando o seguinte, os espíritos estão dizendo assim, algumas vezes vocês evocam espíritos errantes. Qual é o significado do errante? Da palavra errante? É que ele não é que ele está errando por aí, é que ele está na erraticidade. Isso é um neologismo criado por Kardec. Erraticidade é o mundo espiritual, ok? Então um espírito que está errante, ou seja, que ele está operando na erraticidade, ficou claro aí? Então, se ele está na erraticidade, se evocado, se ele se manifesta numa reunião mediúnica, não necessariamente ele vai se lembrar de nomes, de datas, porque isso não lhe interessa. É isso que os espíritos estão dizendo, ok? Então, a simbolizar, ou melhor, a exemplificar a questão aqui a ser tratada. Porque o indivíduo está no mundo espiritual, não necessariamente ele está vinculado às questões aqui da Terra, a pessoas, a situações. Pode ser que nós é que criamos algumas histórias que são meras manifestações ilusórias. O espírito pode desencarnar e dizer assim, fui, partiu o pé, partiu o plano espiritual. E fui mesmo. E o povo está assim, fulano, que saudade. Ele está totalmente desvinculado. Isso pode acontecer. Embora a gente saiba que os vínculos são muito fortes, porque nós somos ainda muito materializados. Então, no mundo espiritual, a gente dá muita importância pela nossa ignorância. Então, é natural que um espírito continue preocupado se você está ou não fechando a porta. Se você está indo ao banco pagar as contas no dia certinho. Ou seja, o espírito desencarnou, mas continua vinculado às questões materiais. Se ele era pai, ele fica cuidando do filho. Se ele era marido, ele fica cuidando da esposa. Entenderam o que eu estou tentando dizer? Estou falando num nível de apego. Eu não estou aqui colocando a situação dos espíritos que desencarnam, que vão ter vida própria, atividades no mundo espiritual, e que, vez por outra, se lembram dos que ficaram na Terra, ouvem, captam pensamentos, respondem às ligações, mas continuam trabalhando nas funções que eles estão matriculados. Esclareceu agora? Pois bem, amigo, faz a sua indagação que eu vou repeti-la aqui. Seu nome? Rubens. Vamos lá, Rubens. Eu gostaria de saber se essas lembranças podem ser comparadas com o déjà vu. A pergunta do Rubens é se as lembranças têm a ver com o que a gente chama de déjà vu, o que eu já vi, não é isso? Aí a gente tem que considerar alguns aspectos. O déjà vu, né? Eu vi isso aqui em algum lugar, essa imagem, esse som, essa cena, ela é conhecida, tem tudo a ver com recordações. Agora, podem ser recordações de experiências quando se desvincula do corpo, como pode ser de vidas pregressas, ou de experiências no mundo espiritual. Então, eu abri aqui 3 possibilidades. Vamos enumerá-las. A primeira, eu falei de experiências no mundo espiritual, quando o corpo adormece. Significa que quando
o nosso corpo repousa, vamos viver os sonhos, que a gente chama de sonhos, as experiências. Nós vamos para o mundo espiritual, vamos ter contato com espíritos, encarnados e desencarnados, vivemos experiências e quando voltamos para o corpo, quase a totalidade dessas experiências não são registradas, por uma razão simples. O nosso cérebro não dá conta de registrar as experiências vividas no mundo espiritual, porque em nível de vibração, de intensidade do pensamento, é muito diferente da nossa performance no mundo físico. Aqui, a nossa capacidade, desenvoltura de pensar e de sentir, quando fora do corpo, isso se intensifica, isso se multiplica. Certo? Então, se a gente vive essas experiências com muita intensidade fora do corpo, quando retornamos para o corpo, o cérebro não consegue absorver. Então, a gente não se lembra claramente. Mas pode, ao longo do dia, você abrir um painel que, na verdade, reflete esta experiência. Ok? Que foi vivida na noite. Ou em noites, ou muitas noites mais distantes, em que tivemos essas experiências fora do corpo, certo? Mas também pode ser o déjà vu a ver com experiências de vidas pregressas. Você está lá batendo um martelo no prego, num determinado momento, na hora que você faz, isso aqui já aconteceu. Isso aqui, essa circunstância, esse painel aqui é conhecido. E você está batendo o martelo no prego numa situação totalmente nova, num ambiente que você desconhece, ou ainda não viveu aquela experiência naquele instante. Ok? Então, isso pode sim também ser uma experiência de vidas pregressas, certo? Como pode ser uma projeção para o futuro, mas aí um outro dia eu falo do assunto. Ok? Esclareceu? Esclareceu? Você lembra desse personagem? Agora a Denise não vai manifestar o seu déjà vu. Pergunta do Júlio Cocito aqui do Rio de Janeiro. Está muito parecido com a pergunta do nosso irmão. Ele disse o seguinte: as recordações do espírito são mais vivas que aquelas que fomos enquanto encarnados? Parte você já explicou, né? O Júlio, eu tive a oportunidade de abraçar o Júlio Cocito no Seja Barra, Rio de Janeiro, mês passado. Um grande abraço, Júlio. O Júlio é um cara que está aí com a gente aí há muito tempo. A gente aproveita para pedir para vocês compartilharem o vídeo, dar um like. Vamos convidar amigos para se inscreverem na Rede Amigo Espírita e também no nosso portal Gênesis. Pois bem, ele está perguntando se as lembranças são muito mais vivas quando desencarnados do que quanto encarnados. Pois bem, esse assunto é complexo, mas ele é estimulante. Naturalmente, no mundo espiritual, essas lembranças são mais claras quando somos chamados a revivê-las. Porque não é assim a toque de caixa, desencarnei e agora vou fazer um curso aprofundado de vidas pregressas. Vou relembrar tudo que eu fiz no passado. Não é assim. Primeiro que a lembrança tem a ver com interesse. O que vai motivar um espírito a lembrar o que ele fez no passado? Primeira coisa. No nosso atual estágio evolutivo, a gente está dando mal conta de resolver as questões do agora. Os dramas, as dificuldades, no mundo espiritual, serão para nós esclarecidas, no seu sentido, das causas que motivam para que elas continuem vivas. Um exemplo. Você está passando por um processo, você está vivendo algum aspecto no campo do pânico,
Síndrome do pânico. Por que esse pânico? Não é? Óbvio que se estabeleceu ali um trauma. Ali tem um registro que está te trazendo desconforto. Então aqui a gente não tem as informações precisas sobre os motivos. Então aqui nós vamos lidar com os efeitos. O que está trazendo para nós no dia a dia de desconforto? Certo? Vamos para o médico, vamos procurar ajuda em todos os sentidos, inclusive até o centro espírita, com os recursos do evangelho e do passe magnético. Pois bem, mas a grande maioria dos nossos desafios não serão esclarecidos. Por quê? Porque precisamos de compreendê-los. No seu sentido de valorizar as dificuldades. Como assim? A dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma. As dificuldades é que nos ensinam. Isso é muito claro em toda a obra espírita. A dificuldade é que nos ajuda a repensar, para trabalharmos as nossas imperfeições. Esse é um dos pontos importantes para a gente refletir. E se nós tivéssemos as informações sem vamos dizer assim, a condição de lidar com elas, seria apenas informações. A informação ela tem que ter um objetivo terapêutico. E, acima de tudo, tem a ver com a necessidade de procurá-la. Você está passando por uma dificuldade? Você reconhece a dificuldade? Reconhecendo a dificuldade, você percebe que precisa de ajuda? Percebendo que precisa de ajuda, você está se movimentando? Então aqui eu falei de 3 movimentos. Compreender a dificuldade, ou melhor, aceitar a dificuldade. Aceitar a dificuldade é procurar conhecer, estudar essa dificuldade. Então são 4, né? Depois, trabalhar para buscar ajuda. E um 4º movimento é lembrar que Deus é Pai. Ou seja, existe misericórdia que define que você vai superar. Então são movimentos importantes em qualquer processo de terapêutico. Se não houver aceitação, se não houver o estudo para compreender, se não houver a busca de ajuda e o reconhecer Deus na vida, trabalhando a humildade e ao mesmo tempo aprender que Deus provê aquele que bate na porta, nenhuma terapêutica terá solução. Nós queremos mágica, queremos sobrenatural, queremos procurar a mística, a parte da religiosidade para resolver. E o processo é muito mais amplo, que passa muito por esses mecanismos da aceitação e do perdão, do auto-perdão, inclusive. Pois bem, então no mundo espiritual, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades, os espíritos vão percebendo psicologicamente a nossa conduta. Exatamente esses movimentos da aceitação, da busca de ajuda, etc. E o se prontificar para ser merecedor do auxílio. Observe bem como que o assunto é complexo. Não basta chegar aqui e dizer, meu Deus, me ajuda. Aí alguém vem, você está curado. Não é assim. Não é assim. Não é na base do milagre que a gente procurou durante muito tempo. O milagre principal da vida é o se movimentar na aceitação. Então, ter informações por tê-las é muito superficial. Não é educativo. Então, Júlio, no mundo espiritual, nós temos muito mais elementos e condições, porque estaremos diante da nossa consciência sem qualquer subterfúgio, né? Nós vamos perceber no mundo espiritual que o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Vamos perceber que não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Porque se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez,
como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Observem bem como que o assunto começa a modificar. Opa! Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, os espíritos... Está chegando a hora. Está chegando a hora de ajudar. Ajudar de uma forma talvez mais clara. Inclusive, assim, vem cá, senta aqui. Olha, esse medo que você tem é em função desta ou daquela escolha no passado. Seja, conforme Allan Kardec escreve para nós no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, As Penas e Gozos Futuros. Ele está dizendo que se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como todo o bem que poderia ter feito e não fez. Olha que complexidade! O espírito deve sofrer. Por que o espírito deve sofrer? Ele vai pagar, ele vai ser julgado e condenado a pagar? Não. Ele vai pagar. É necessário estudar o Espiritismo com calma. Ele vai pagar por quê? Nós estamos inseridos num contexto de uma lei chamada progresso. E no mundo moral, ou seja, no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é um mundo moral, esse mundo propõe ordem. Porque sem ordem não há progresso. Então, quando você sai do contexto da ordem, você entra na desordem. E na desordem, todo o mecanismo progressista, ou do progresso, vai trazer constrangimento. Vamos ser claros. Estamos aqui, seguindo uma disciplina, cuidando de assuntos importantes, não é, Cláudia? Estamos aqui tratando de aspectos muito sérios da nossa evolução. Não é, Soni? Pois bem, estes assuntos que são debatidos por nós estão suscitando na nossa intimidade ao mesmo tempo, uma detecção da ineficiência e, ao mesmo tempo, um incentivo para que haja uma modificação. A definir que nós estamos insatisfeitos. Por isso que nós viemos aqui. Você veio aqui para procurar a cura, o conhecimento, amigos ou amizades. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui, na verdade, demonstra que há algum tipo de incorreção. E incorreção é aquele movimento que a gente verifica que precisa de ser ajustado. Está de acordo? Mas eu não sei o quê. Então o que o Espiritismo está dizendo para nós? Que o nosso sofrimento está diretamente relacionado à nossa ignorância. Você não sabe, por isso que você sofre. Porque quando você descobre, você vai perceber que você sofre porque desconhecia. E conhecendo, você vai ter mais elementos para resolver o motivo do sofrimento. Estou sofrendo com dor de dente. Você não vive mais no mundo primitivo. Procure um dentista. O dentista vai tratar dos teus dentes. Tratando dos teus dentes, você vai diminuir o impacto da dor que você está sofrendo. Então você vai estar trabalhando no efeito que a dor traz e, ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando na profilaxia para evitar uma dor maior. Está correto, seu Cedino? No mundo moral, no mundo espiritual, o processo é esse. E nós vamos nos deparar com uma realidade que está chegando agora para nós. Você não precisou de desencarnar, não. Viu, Rubens? Você está encarnadinho em futebol clube aí. Sentadinho, trouxe a filhinha. Filhinha, né?
As duas. Olha, duas. Olha que maravilha. Tem um povo aqui que é mais resumido, é um ou nenhum. Né? Tem outros que estão se preparando para daqui a muito tempo. É o casal de namorado que é a sexta vez que vieram. Hein? Sexta vez, estou contando. Vamos ver até onde que vai. Estou brincando. Mas, enfim, você está sendo, agora convidado como eu, a refletir que a dificuldade nossa está porque nós temos imperfeições. Ponto. A imperfeição, ela tem a ver com o interesse pessoal. O interesse pessoal que fomenta o orgulho. E o orgulho que é o pai do egoísmo. Olha que interessante. Eu estou falando interesse pessoal no âmbito negativo. Porque existe o interesse pessoal no ponto positivo. O interesse pessoal, positivamente falando, é eu estou me movimentando para evoluir. Positivo. Negativo. Eu estou movimentando porque eu preciso de evoluir. E que se dane os outros. Ficou complicado. Quando eu busco para mim, e você que se dane. Quando eu passo a perna. Quando eu ataco. Quando eu uso violência, indiferença. Quando eu mato esperança. Tudo que eu fizer nesse sentido, eu estou pensando apenas em mim mesmo. Ou então no meu grupo. Porque tem o egoísmo individual e tem o de grupo. Racial. Que vale somos nós, os outros. Então aqui é uma manifestação coletiva do egoísmo. Ficou claro? Observem bem, Jesus diz assim, qual que é a regra áurea do bem viver? Ele foi perguntado. Aí ele diz assim, olha, a síntese, a regra fundamental, especial para a nossa evolução é faça ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Essa é a regra. E aí, então, a gente vai compreender o que o Kardec está dizendo. Porque o espírito sofre lá no mundo espiritual não somente pelo mal que fez. Então significa que o mal que praticamos vai trazer para nós sofrimento. Sabe como é que a gente descobre em torno do mal que a gente faz? Eu vi um diálogo hoje. Um companheiro encontrou com outro e falou assim: ah, fulana, quanto tempo, abraçou, aquela coisa toda. Fiquei sabendo que você separou do marido, né? Aí ela, pois é, separei sim e tal. Nossa, mas fulano era complicado mesmo, hein? Aí esta companheira, ou seja, ele socialmente quis avocar o título de defensor, porque ela, que era amiga dele e não o marido, não é? E ao mesmo tempo fazia aqueles ajustes sociais para a gente ficar muito bem, politicamente correto e tudo mais. E depois que ele disse, ela virou para ele, espírita, e esta é espírita com E maiúsculo. Ela virou para ele e falou assim, mas eu nunca pensei isso dele. Para mim ele é uma ótima pessoa. Nós nos separamos por outros motivos, mas não tem a ver com a pessoa dele. Aí esse indivíduo já ficou sem saber por onde sair. Aí ele tentou ainda uma justificativa. Não, mas realmente no fundo ele era muito bom, mas ele era muito egoísta. Ela diz assim, pelo contrário, ele sempre foi muito altruísta. E eu me sinto até muito inferior moralmente a ele. Repito, nós nos separamos porque tivemos naturalmente que nos separar, fazia parte do processo. E olha, vou te falar uma coisa, um ótimo pai. E eu vibro para que ele seja feliz, para que ele se encontre num novo casamento. Eu fui vendo aquela cena e falei assim, puxa vida, que banho de evangelho. Olha que figura extraordinária. Se ela estava sendo sincera ou não, isso não é problema meu. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a gente não vai ter dificuldade só com o mal que a gente faz. É com o bem que a gente deixa de fazer. Pegou aí, seu Cedino? O bem que deixamos de fazer
nos trará muitos problemas. Quer um exemplo? Imagine um indivíduo, um pai, no mundo espiritual, ele olha para trás e vai vendo o resultado da criação dos filhos, e vai se deparando com negligência, com omissão, com movimentos egóicos, pelos quais ele deixou responsabilidades. Imagine esse pai no mundo espiritual olhando para os filhos, sem referências de um pai correto, presente, amigo, educador, compromissado, responsável. Tudo isso fomentou vidas que foram desenvolvidas sob o guante de irresponsabilidade, de viciação, de prostituição, de adulterações, etc, 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 etc. Eu não estou dizendo que todos nós somos responsáveis pelos atos dos outros. Mas nós estamos refletindo aqui sobre progresso, ordem, compromissos, responsabilidades, certo? Então, imagine eu, no mundo espiritual, sou pai, dou o último suspiro na terra, me desperto no mundo espiritual e tenho a oportunidade de voltar os olhos para este rastro que eu deixei. E é óbvio que fora do corpo as coisas se ampliam. Então o que a gente tem sobre o guante da inspiração ou da intuição, até auxiliados pelos espíritos que nos ajudam, que ficam conversando conosco, oh, meu filho, calma, vai por ali, vai no centro, lê o livro, briga menos. Os espíritos nos ajudam muito. O seu anjo guardião, que eu não prefiro não tratar como anjo, mas como o seu educador espiritual, o seu benfeitor espiritual, que todos nós os temos, graças a Deus, e ai de nós se não fosse eles. Eles estão conosco 24 horas por dia. Se afastam? Sim, quando eu viro as costas para os seus conselhos. Mas não é que eles se afastam abandonando o posto. Eles continuam contigo. Quando você faz a prece, abre o coração, está no momento legal, eles retornam para trazer as inspirações. Mas voltando, você no mundo espiritual, se deparando com esse contexto, você naturalmente, convivendo com espíritos que estão num outro patamar, no seu sentido do progresso moral, naturalmente esta circunstância vai representar esta punição que Allan Kardec está se referindo. Esse sentimento de culpa que brota quando nós olhamos para o nosso comportamento, para o histórico, e falamos assim, meu Deus, que coisa, quanto tempo perdido, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de exemplo. Uma companheira falou assim, eu vou tirar a minha vida. Um companheiro, aliás, ele é pai. Pai de 5 filhos. Eu falei assim, você já parou para pensar o que significa ser filho de um pai suicida? Imagine meu pai suicidou, eu vou chegar na sociedade, cadê seu pai? Morreu. Morreu de quê? Suicidou. Imagine um filho falando isso, meu pai suicidou. Então, o ato gravíssimo, ele traz uma responsabilidade muito complexa para quem comete o suicídio e para quem está envolvido no contexto. Lembrando que ninguém fica doente sozinho. Doente adoece a família inteira. Isso é fato. Imagine um indivíduo que comete o suicídio, ele se deparar com essa realidade do mundo espiritual. Aí ele chegar na conclusão que ele cometeu o suicídio porque ele entrou em falência. Perdeu tudo. Quer dizer,
Ele tirou a própria vida porque ele não suportou a dor de perder tudo. O que é que significa isso? Vamos analisar sob o ponto de vista bem prático. Eu não estou entrando na complexidade das doenças, das dificuldades. Ok? Mas em nível prático, o indivíduo cometeu o ato por arrogância, por orgulho. Porque se ele entrou em falência, significa que a vida está dizendo que ele tem que recomeçar. Porque pode ser que a falência dele tenha sido por incompetência administrativa, pode ter sido que ele foi levado a roldão pelas complexidades do mercado econômico, da crise financeira, pode acontecer um monte de coisa. Quantas pessoas cometeram suicídio porque o governo Collor tomou o dinheiro da poupança? Você se lembra? Que ano foi isso, seu Cedino? Foi na década de 80. 84, 85, por aí, não foi? Acho que foi nessa época aí. Quantas pessoas tiraram a vida? Eu conheço várias pessoas que perderam o patrimônio inteiro, porque estavam na caderneta de poupança. E algumas delas convivem comigo até hoje. Tiveram que começar tudo de novo. Tiveram o quê? Um poder de adequação. É óbvio que não se compara reações, porque não existe dois espíritos iguais. Cada um comporta de acordo com as suas condições, com a sua posição espiritual, a cada um segundo suas obras. Mas eu pergunto, imagine no mundo espiritual um indivíduo que cometeu suicídio porque o Collor tirou o dinheiro da poupança dele. Eu estou dando um exemplo, não sei se eu estou sendo feliz ou infeliz na abordagem, mas eu estou colocando aqui que o chegar, o se adequar a um novo contexto de vida, como alguém que fugiu da responsabilidade na Terra, já vai trazer um constrangimento gigante para o indivíduo. Porque é covardia. É se dizer indigno de ser filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Deus é Deus dos vivos. Então, tirar a própria vida significa um ato de total rebeldia aos ditames da engrenagem espiritual que todos nós estamos inseridos. E o assunto mexe, o assunto toca o nosso coração, porque o índice de suicídio está aumentando. Belo Horizonte é a capital campeã de suicídio no Brasil atualmente. Vocês sabiam disso? Belo Horizonte é a capital campeã. Vocês têm conversado nos ambientes universitários? O que os professores têm dito? Sobre os alunos? O nível de comprometimento nas escolas? O tamanho de profundidade de conhecimento de uma boa parte dos universitários de hoje? A demonstração total desinteresse ou descompromisso. Há pouco tempo se discutiu uma questão aí que é polêmica, que eu não estou dizendo que é sim ou que é não, que eu sou a favor, que eu sou contra. Mas falaram em colocar polícia nas escolas. Aí reitores, professores, etc., entraram em pânico. Mas aí está acabando com a democracia na escola. Observem bem aonde que nós chegamos. Visitem a Universidade Federal, aqui na Pampulha. O que acontece no campus, numa universidade pública, que você paga para que aqueles alunos estudem lá? E existem aqueles que estão lá na festa, vendendo e comprando droga, num espaço que tem estupro, que tem assaltos, tudo isso no campo universitário. E se falar que vai pôr polícia, é uma afronta, é afrontar a democracia. Mas como assim? Vocês estão entendendo como que os assuntos são complexos, polêmicos?
e eu estou repetindo, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra a polícia. Eu sou, e todos nós aqui, estamos procurando discutir ordem. Porque sem ordem não tem progresso. Nós não estamos discutindo aqui debates filosóficos ou ideológicos, longe disso. Porque, por sinal, a escola é o lugar para se debater filosofia. Assim se fomenta o conhecimento. O centro espírita, o estudo espírita, ele tem que nos incentivar a fazer o debate. Então, quando você estuda aqui que um espírito no mundo espiritual vai recordar da vida pregressa, você tem todo o direito de discordar, concordar, aceitar em partes. De qualquer sorte, é o seguinte, o conhecimento que está sendo trabalhado aqui, ele será a base para você quando você desencarnar. Eu estou colocando para aqueles que possam não estar muito felizes com esse estudo. Acreditando ou não acreditando, você vai desencarnar. Fato é, todos nós vamos desencarnar. O saber, a filosofia, o conhecimento, ele é promovido para nós como combustível, porque a nossa alma não morre. Eu sou um viajante do universo. Como falava o Raul Seixas, viajante do universo eu sou. Olha aí que legal, você conhece essa música? Depois você pesquisa lá o Raulzito, deixa o Raul tocar. Observe bem, você é viajante do universo. O que vai ser daqui a pouco? Porque eu tenho uma idade relativamente avançada. Eu falei para minha filha hoje, no dia que o papai desencarnar, coloque eu não quero nem choro nem velas, coloca fita amarela gravada com o nome da sua mãe, tá beleza? Mas aqui, ó, partiu o pé, partiu o plano espiritual, sem choro. Ó, e fui mesmo, não vou ficar rondando aqui não. De vez em quando vou vir bater um papo com vocês, faço uma prece, mas partiu mesmo. Aí ela falou assim, não, lá vem o papai com os dramas. Eu falei assim, pelo contrário, o drama está na sua cabeça, porque você que está sofrendo. Eu estou achando super divertido. Eu estou achando super interessante. Agora, o que vai acontecer com Carlos Alberto quando deixar o mundo das flores, do caixão, do túmulo, do funeral, das despedidas? Não tenho nenhuma apólice que garante segurança na minha afirmativa. Porque o que é certo é que eu vou me deparar com a ilusão que muitas vezes campeia na minha vida. Mas também vou me deparar com muitas coisas que eu faço que para mim é fato, é ponto definitivo. O Espiritismo na ação. O evangelho que nós estamos tentando dinamizar no sentido de aprimorar. Então, quando eu vou dormir diariamente, eu faço um exame de consciência. E fico assim, meu Deus, e amanhã? Não dá, ultimamente, né, eu falo para vocês, não dá nem tempo nem de pensar. Sabe, tá passando uma novela aí, eu fico doido para assistir, não dá tempo. Jezabel, vocês têm assistido? Eu fico querendo assistir, não dá. Aí pus para gravar lá, o equipamento não grava. Eu falei, meu Deus, então não é para assistir. Não dá tempo, porque temos que trabalhar. Daqui a pouco eu chego em casa, tenho que gravar, tenho que escrever. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estou mandando mensagem para vocês. Aí o pessoal, você não dorme, coruja? A Elza fala assim, você é igual o galo. Eu disse, o galo é o bicho mesmo. Por quê? Eu estou focado e estou convidando vocês a entender a importância disto. É agora que temos que construir esta realidade. Porque é complexo chegar lá e falar assim, joguei fora. Podia ter feito bem, não fiz. Tem o mesmo peso, Allan Kardec está nos mostrando aqui. Vocês que chegaram agora que estavam conversando lá fora. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito. Então tem o mesmo peso. O mal que fez e o bem que deixou de fazer. Não deixe para depois o que podes fazer agora. É sabedoria popular.
Denise, entra em cena, que senão eu vou desencarnar aqui. Toma uma aguinha enquanto isso. O Celso, ele diante do que você acabou de dizer sobre deixarmos de realizar algo, ele falou assim que ele ficou um pouco preocupado. E veio uma reflexão na mente dele. Ele falou assim, então o que será dos que têm como realizar coisas grandiosas e não o fazem? Para onde vão? Nome? O Celso. Ele não Ô, colocou Celso, aqui para mim de onde. Olha, no nosso meio espírita já tem gente carimbando passagem, definindo destino, não é? Planeta X, Y, mandando para o umbral, para o inferno. É uma festa de ilusões, de ilações sem fundamento algum. Para onde que nós vamos depois que partirmos? É isso que ele perguntou? Foi? Repete a pergunta. Então, o que será dos que têm como realizar coisas grandiosas e não o fazem? O que é grandioso? Oportunidade. Vamos pensar. O que pode ser grandioso? Você é uma pessoa bacana, compreensiva, ajudar. O que mais? Ser filho de Deus. Cumprir a obra dele. Isso não tem tamanho. Isso não tem mensuração. Perdão, ele é de Brasília. Não tem medição. No mundo, nós quantificamos. O que vale para o espírito é essência. Existem pessoas que reencarnam com compromissos de beneficiar milhões. Não tem diferença nenhuma de beneficiar a um. A questão é o sentimento, é a qualidade do que você faz. Compreendamos isso e nós podemos modificar muita coisa. Tem muita gente correndo e a corrida ela é insana. Então, meu amigo, o que será das responsabilidades que deixamos? Por certo, ela é sofrimento. Mas existem soluções. Qual é a solução? Compreensão. Então, nós aprendemos com Kardec, no livro Céu e Inferno, esse texto extraordinário, pouco estudado no nosso meio, eu tenho percebido. No Código Penal da Vida Futura, no item 31, são 33, são 31 com mais 4, não, desculpa, são 33 itens, sendo que o 33º, que é o último, tem 4 tópicos que resumem todo o Código Penal da Vida Futura. Kardec diz assim: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, quando na verdade são justas, já que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Esse item aqui é extraordinário, porque está falando que pena do espírito na vida espiritual soma com as dificuldades da vida corpórea. Todas estas dificuldades são consequências das imperfeições.
imperfeições do homem. Tem a ver com paixões e mau uso das faculdades. A inteligência é uma faculdade. A mediunidade é uma faculdade. Então nós temos médiuns, conforme a descrição de vários textos publicados por Kardec e por outros médiuns, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No Brasil a gente cita bastante André Luiz, porque é uma fonte segura, Chico Xavier. Emmanuel é o orientador, mas a gente precisa também de estudar outros autores, né? Porque senão fica uma fonte só de reflexões. Isso não é legal para o aprendizado, não estou discutindo a fonte. Ficou claro? Mas André Luiz narra muita propriedade no livro, por exemplo, Mensageiros, que é a segunda obra, pós Nosso Lar. Mensageiros, o próprio título já é uma dica. Existe uma escola no mundo espiritual de mensageiros. Qual que é a função do mensageiro? Levar mensagens. Este instituto é um instituto que prepara mensageiros para reencarnar. Os mensageiros, na nossa linguagem espírita, são os médiuns. A função do médium é ser intermediário das mensagens que vêm do mundo espiritual. Ponto. Conclusão da obra. Que a maioria dos médiuns retornam para o mundo espiritual em estado de falência. Minuto de silêncio no plenário. O plenário está em luto. Faleceu a mediunidade. Não. Falecem-se os médiuns que barateiam as suas aptidões. Então, quando a gente tem um médium que sai por aí publicando, que vem à mente, sem critério, falando do espiritismo como quer, sem compromisso com a obra fundamental, não é? E tem alguns hoje com favorecimento da mídia que passam a ter popularidade e começam devagarzinho a colocar as mangas de fora. E como a gente estudou aqui terça-feira com o Paulo Pina no Sermão Profético, cuidado quando alguém dizer que ali está o Cristo, cuidado, porque muitos serão enganados. E eu fico vendo aí um campeonato no nosso meio. Campeonato e o povo não enxerga. E fica enamorado de médiums. E médium pode ser dirigente, pode ser expositor, pode ser o médium da cabine, pode ser o médium dirigente, enfim, médium tem para todo lado. Não se encantem com médiums. E nós que somos médiuns, não nos encantemos com a mediunidade. Porque a mediunidade não vai distinguir pessoas. Tem gente que fala assim, eu sou médium. E aí? O que tem a ver? Não, é só para explicar que eu também sou médium. Ok, vale. Né? Porque as pessoas precisam de saber que existem referências. Existem médiuns sérios, trabalhadores. E que a mediunidade faz parte do espiritismo. Não existe espiritismo sem espíritos. Mas cuidado. Cuidado. Porque a maioria dos médiuns volta falido. Sabe por quê, seu Cedino? Por causa da vaidade. Vaidade. Tola vaidade. Então vamos refletir o seguinte. Imagine um médium no mundo espiritual. Frequentou décadas de centro espírita, participou de reuniões, conversou com os espíritos choraram, contaram seus testemunhos, mas o médium, na vida prática,
não se interessou em se modificar. Em bater no peito e falar assim, eu tenho que ser humilde. Eu preciso de ser resiliente, eu preciso de trabalhar com simplicidade. Eu preciso de trabalhar em equipe. Eu preciso de ouvir o que o outro pensa. São indicativos extraordinários para que a gente não perca o ensejo de fazer o bem. Porque eu acredito, eu prefiro apostar minhas fichas, que a maioria dos médiuns já não estão fazendo mal. Estão lutando para fazer o bem. Mas podem estar deixando de fazê-lo também. Ficou claro? Então, o nosso amigo que fez a indagação, no mundo, voltando à pergunta dele, no mundo espiritual é mais, vamos dizer assim, é mais eficiente, é mais amplo as recordações do passado. Porque na Terra não é de bom alvitre que a gente tenha informações. Por que você enfrenta as dificuldades com seu marido? Por que você pensa que você é vítima? Por que ele é tão complicado? Por que será? Imagine se você tivesse informações tipo, foi você a responsável. Você fez isso, isso e aquilo. Será que você teria condição de suportar? Será que você tivesse informação, por exemplo, que o seu pai, que hoje você não consegue conversar com ele, que ele foi um inimigo seu no passado, será que se você tivesse essas informações, você teria motivação para lutar, para resgatar essa amizade? Ou você poderia passar a tratá-lo pior do que você já trata? Será que nós teríamos condições de lidar bem no relacionamento se a gente soubesse que no passado, por exemplo, o cônjuge cometeu um adultério, foi responsável pela sua desdida, pela sua queda? Será que esses impulsos suicidas que você tem, se você tivesse informações de como você foi orgulhosa, presunçosa no passado, como você barateou a maternidade, será que você teria suficientes forças para lidar com esses seus dilemas? Será que não é melhor que você não saiba de nada disso? Para que você continue agora avaliando os seus problemas como oportunidade? Qual oportunidade? De sofrer? Não, não é isso que nós estamos falando. A oportunidade é de se reajustar. A oportunidade é aprender a amar, compreender, perdoar. A oportunidade é estudar o fenômeno e verificar que você tem todo o potencial. Que você precisa, na verdade, é de inteligência suficiente para domar as suas más inclinações e desenvolver habilidades para administrar os seus dons. Quem vai ganhar é você. Uma reunião espírita com legitimidade deveria ser uma reunião que pudesse nos julgar para cima, para que a gente saísse da casa espírita para ir admirar e agradecer o inimigo. Beijar a dor. Enaltecer tudo aquilo que antes te causou ou te causava tanto desconforto, porque uma reunião espírita está dizendo para nós que nós estamos sendo agraciados por Deus. Por que essa doença está batendo lá na sua família? Porque você tem um compromisso. Vai lá cuidar. Isso é testemunho de amor. Independente do que fez. Independente do que fazem. Somos nós que ganhamos. Já imaginou? Este que você está cuidando agora pode ser aquele que vai te receber amanhã lá na estação, depois que você também passar pela grande mudança, porque ele pode ir primeiro. Então não pestaneja, não hesite, vai lá, faça. A coisa mais importante na vida é fazer amigo. Fazendo amigo é que a gente burila, que a gente dinamiza os nossos mais nobres sentimentos.
O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? O texto vem dizer tantas coisas, mas eu vou deixá-lo para a semana que vem. Fica 308, porque eu tinha preparado para, inclusive, abordar essa questão que o companheiro trouxe, sobre recordar as existências passadas no mundo espiritual. É mais amplo, é mais eficiente do que o mundo físico? Eu disse que sim. Mas eu, semana que vem, vou deixar para falar que aqui também pode acontecer. E se Deus me abençoar e for da vontade do alto, eu vou falar um pouquinho de Francisco Cândido Xavier para vocês. Porque Chico representa o médium vitorioso. Lembram do grupo que chega no mundo espiritual falido? Vale aqui, inclusive, uma abordagem. Chico Xavier recebe essa obra na década de 40, Os Mensageiros. Ele estava começando o trabalho mediúnico dele. Então, quando ele está psicografando um livro que fala de médiuns falidos, ele, na verdade, está recebendo ali uma chamada de atenção. Porque podia ter acontecido com ele também. Quem quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores da mediunidade de Chico Xavier, leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, vocês vão conhecer a história de Ambrosina, uma médium extraordinária, e que André Luiz, perplexo com um trabalho magnânimo que ela participava junto com uma equipe, que tinha um espírito chamado Gabriel, que não rima à toa com Emmanuel, porque é o próprio. Aí o André Luiz pergunta para o benfeitor que estava lá naquela reunião, como esta aqui agora, onde todas as atenções estavam focadas em Chico Xavier. Aí ele pergunta, essa médium extraordinária, ela pode falir? Ela pode abandonar? Ela pode deixar a tarefa? Década de 50, aí já é o livro dos Domínios da Mediunidade. Então ela já tinha ali 20 anos de mandato mediúnico, que começou em 1931. Aí os espíritos respondem, pode sim, ela pode deixar. E o que vai acontecer se ela abandonar essa tarefa? Aí os espíritos respondem, nós não podemos garantir o futuro dela. Enquanto ela está debaixo do trabalho, ela tem uma proteção diferenciada. E qual a proteção diferenciada naquele homem que sofreu tanto? Ficou cego de um olho, tinha problema de angina, tinha problema de hérnia estrangulada, todo tipo de problema físico Chico teve. Não teve família, no seu sentido de constituir família, não casou, não teve filhos. O Chico não tinha tempo para os folguedos da juventude. Quando ele ficou velhinho, nem ia dançar no clube da melhor idade. Ele não tinha tempo, era raro conseguir Arnaldo Rocha levá-lo para o cinema em Pedro Leopoldo, como trouxe aqui em Belo Horizonte para assistir um filme, certa feita, que eu vou contar essa história semana que vem. Um filme intitulado Loucuras de Amor. Era raro conseguir levar Chico. Arnaldo conseguiu levar Chico numa viagem de férias. Tinha décadas que ele trabalhava, não tirava férias. Conseguiu levá-lo para Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Esse médium foi vitorioso. Exatamente porque ele focou a vida dele no trabalho da mediunidade com Jesus, que é serviço, que é atendimento, que é entrega, que é amor puro. Ele conseguiu, graças a Deus. Por isso, amigos, a falência, as dificuldades que nós podemos encontrar no caminho, elas têm muito a ver com o abandonar as nossas responsabilidades. Para isso, nós vamos finalizar o nosso encontro trazendo, dentro desse contexto todo, do livro Paz e Renovação,
psicografado por Chico, uma mensagem do benfeitor Emmanuel, intitulada Reequilíbrio. E com ela nós vamos finalizar o nosso trabalho, e depois de encerrar, eu vou pedir a Denise para voltar, para dar um recado, mas aí já fora do ar. Reequilíbrio. A palavra tratamento, numa de suas mais justas acepções, significa processo de curar. Então, tratamento é um processo de curar. Olha o Emmanuel. Ele não perde viagem. Processo. Então, processo tem princípio, meio e fim. Processo tem um time. Né? E é a cada um segundo as suas obras. Então, a cada tratamento tem sua especificidade. Continuando. Existem tratamentos de vários modos. Vou parar de comentar, vai só Emmanuel agora. Quando sofremos, por exemplo, os prejuízos da ignorância, buscamos o apoio da escola para que a instrução nos felicite com a luz do discernimento. No dia da enfermidade, é forçoso recorrer à ciência médica, que se expressará em teu favor, através de medidas socorristas diversas. Na solução das necessidades primárias da vida orgânica, quanto mais alto o gabarito da educação, mais imperioso se torna o concurso especializado. Daí os quadros crescentes de higienistas, odontólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Ocorre, Dora, o mesmo no reino do Espírito. Quanto à cura da alma. Então nós vamos falar agora da cura da alma. Antes da reencarnação, vejam se o que o Emmanuel vai falar agora tem a ver com o texto que eu li há pouco tempo, item 31, do Código Penal da Vida Futura, de Allan Kardec. Antes da reencarnação, a criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste é levada espontaneamente ou não a renascer, junto dos companheiros das antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis, a própria quitação diante da lei. Papagaio, como dizia Arnaldo. Então, olha aqui. Nós temos mais uns 3 minutinhos. Antes da reencarnação, o espírito é levado espontaneamente ou não a renascer. Então, significa que reencarnam espíritos espontaneamente ou não. Então, o ou não significa que espíritos são trazidos meio que constrangidos. O que vai caracterizar em muitos quadros na Terra a rebeldia. Algumas doenças, algumas inibições. O autismo é uma delas. Revolta, repulsa a reencarnação. O isolacionismo, fuga, isso é rebeldia, isso é orgulho, de espíritos que vieram constrangidos, porque era muito bom no mundo espiritual, os folguedos. O mundo espiritual é uma festa para alguns espíritos, tem responsabilidade nenhuma, porque existem ambientes no mundo espiritual que é bagunça pura. Sabe o que a gente vê por aí? É só um painelzinho, lusco-fusco. Ou seja, somos constrangidos a reencarnar diante das antigas faltas, junto daqueles que foram participantes do processo no passado. Por essa razão, verificarás que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca é fácil harmonizar-se
na organização doméstica, onde a vida nos transforma, transitoriamente em instrumentos particularizados uns dos outros. Por que eu não comecei o estudo com esse texto, hein, Denise? Eu estou assim, me segurando, porque essa frase aqui é extraordinária. Não vou passar em branco, não. Os idealistas, como amam a humanidade. Não, mas é isso, um espetáculo. Você vê isso no Twitter, no Facebook. Os amantes da natureza, os ecologistas, os políticos, os filósofos, eles amam a humanidade. Estão cumprindo suas tarefas. Não estou invalidando. Quem sou eu? Mas o desafio é se harmonizar dentro do lar. No lar, no núcleo das responsabilidades. Por quê? No cadinho é que teremos os instrutores particulares. Particulares, olha que legal. Somos e teremos. Somos instrutores e teremos instrutores particulares que vão estar dizendo assim, é isso, minha filha, e você fica assim, antipática, mas ela está te apontando, ele está te dizendo, e a gente se revolta, briga, ai meu Deus, eu não mereço, ninguém merece, vamos combinar, Carlos Alberto, o seu estudo hoje não me agrada. Sabe por que não agrada? O Emmanuel diz assim, é que o lar ou o grupo de serviço nas teias da consanguinidade ou da convivência se erigem como sendo escolas de emenda. Puxa vida, tem que parar de estudar Emmanuel. É uma escola de emenda, é para emendar. Você sabe o que significa emendar? É o que entrou na ruptura, né? Separou, então agora tem que emendar. Institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios de sentimentos. Agora eu fui embora. Agora partiu o coração, partiu, não vou nem continuar. Vamos terminar? Sanatórios de sentimentos. É de sentimentos, não é de pessoas não, tá bom? Significa que os sentimentos estão malucos. Estão enfermos, estão desequilibrados. Pontos chaves do processo para cada um de nós. Porquanto, em casa ou no círculo íntimo, encontramos o lugar certo para o encontro exato com os parentes difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período da reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável, a conquista do amor, a única força capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna. Emmanuel. Ave Cristo. Muito obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo. Agradecemos a cada um de vocês, amigos,